Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, mestrado e doutorado em livros, tá? Hoje temos o lançamento do nosso autor Jailson Moreira, que já está aguardando para conversar conosco, mas antes vou mostrar para vocês a capa da obra dele, então, aqui para vocês, que é Entre a Antropossociologia e a Psicanálise da Cultura, narrativas sobre o sofrimento identitário, subjetivo e psíquico e a experiência em ser estudante e professor numa escola pública de ensino integral. Vou mostrar para vocês, então, a capa do livro dele, aqui, ó, para que vocês possam acompanhar comigo. E, antes de tudo, Jailson, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado pela acolhida. Jailson, para a gente iniciar então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouco sobre quem é o Jailson, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos acompanhando possa te conhecer melhor. Eu sou professor, né, professor de filosofia e de sociologia, e hoje eu estou diretor de uma escola, até em virtude dos trabalhos que eu fiz na academia, né, acabei virando diretor de escola, e eu sempre trabalhei com educação, né, eu tenho mais de 2 décadas na área de educação, né, e eu tenho desenvolvido pesquisa acadêmica na área de narrativas escolares, né. Eu tive algumas experiências acadêmicas em espaços escolares e esse trabalho, esse livro é o resultado da minha última experiência, né, com narrativas escolares. Mas aí pensando a antropologia da educação, né? Acho que é isso. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco melhor e antes da gente falar de fato sobre a tua obra, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre esse teu livro. A editora, eu acabei conhecendo através de um amigo. Ele não publicou um livro na editora, mas ele falava muito da editora por outras experiências, né, de outras pessoas que ele conhecia. E me chamou a atenção, né, a proposta de trabalho da editora. Ainda mais por eu ser Paulo Freireano e o nome da editora tem muito a ver com a minha experiência, né, na sala de aula. E eu acredito muito que a editora trabalha com essa ideia Paulo Freireana de educação, né? E eu estava à procura de uma editora que fosse séria e que tivesse uma seriedade acadêmica, né, na publicação de um trabalho como esse e que também tivesse antenada com os princípios da educação, né? E depois de fazer uma pesquisa, né, de conversar com algumas pessoas da editora, eu tomei a decisão de publicar esse trabalho. Que bacana, que bacana. Eu vou mostrar novamente aqui. Opa, errei a tela. Vou mostrar novamente, então, a capa do livro do Prof. Jailson Moreira, que é Entre a Antropossociologia e a Psicanálise da Cultura, narrativa sobre o sofrimento identitário, subjetivo e psíquico e a experiência em ser estudante e professor numa escola pública de ensino integral. Esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu só arrumar aqui rapidinho a minha configuração, que não está aparecendo a capa do livro do Jailson para vocês. Acabei aqui errando um pouquinho na configuração da tela. Agora sim aparece para vocês a capa bem certinha do livro do Prof. Jailson. Aproveitando que a gente já está falando, então, eu já mostrei a capa, eu gostaria de te pedir para tu contar para a gente sobre esse processo de pesquisa, como foi até chegar, então, de fato, a essa tua obra e pedir um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar, então, ao abrir as páginas do teu livro. Então, esse livro eu sempre gostei, e em todos os espaços escolares eu fazia diários de campo, né? Eu acho que fruto da minha experiência na academia também, né, de estar escrevendo. E eu gosto muito de escola, eu gosto muito de educação, e eu gosto de estar na escola, né? Eu já tinha feito algumas leituras sobre experiências de antropologia da educação, mas lá atrás eu comecei a fazer uma experiência numa escola de periferia da cidade de São Paulo, e eu queria ter publicado esse trabalho anteriormente, né, porque eu acho que ele foi o primeiro exercício de escrita, porque eu comecei a tratar de questões escolares pensando um laboratório de pensamento, né,
Aliás, eu criei um laboratório de pensamento nessa escola. E depois veio a experiência da antropologia da educação com este trabalho que eu publiquei agora pela editora, né? Eu ouvia muito professores e estudantes, né? E tanto numa escola quanto na outra, porque este trabalho é fruto de uma outra experiência escolar, eu comecei a perceber que os estudantes não tinham a voz legitimada, né? E eu comecei a ouvir esses estudantes, né? E ao mesmo tempo eu estava ingressando numa universidade para fazer um projeto de pesquisa e eu quis trabalhar com narrativas estudantis. E nesse processo da inserção no mestrado, na época, eu acabei tendo contato com alguns professores e aliei essa ideia de ouvir as vozes dos estudantes e dos professores, né? E aí ele virou um bate-papo, na verdade, né, das experiências vividas por professores e estudantes de uma escola pública de periferia, né? E eu acho que o leitor vai encontrar muito nessa obra as experiências cotidianas dos estudantes e dos professores, né? Os dilemas identitários, né? As questões de gênero, que são muito complexas no ambiente escolar, vai encontrar também os problemas de discussão de orientação sexual, das pautas antirracistas, a própria pauta de gênero, que ainda é um problema para a escola de se discutir. Vai encontrar também os problemas que são ocasionados em virtude dessa inexistência de discussão sobre gênero, orientação sexual e questão racial. Vai encontrar experiências e dilemas vividos por professores em espaços escolares. Eu tive muito cuidado no sentido de deixar com maior propriedade as falas dos professores e estudantes, e eu montei 2 grupos focais, né? Então eu tinha um grupo que eu acompanhei por 2 anos, um grupo de estudantes e um grupo de professores, né? E volta e meia eu confrontava as falas e as narrativas deles para produzir os capítulos, né? Tem um pouco também da minha experiência como educador, né? Porque eu estava fazendo uma pesquisa na área da antropologia, mas era uma pesquisa participante, né? Ela tinha um viés qualitativo, mas tinha a minha experiência como professor também daquele espaço, né? E aí eu dediquei um capítulo para contar um pouco dessa minha experiência como professor e como pesquisador e como alguém que está observando a discussão sobre gênero, sobre orientação sexual e a questão racial. Que bacana, fica aí o convite então para a leitura do livro do Prof. Jailson, Entre a Antropossociologia e a Psicanálise da Cultura. Lembrando a você que está nos assistindo que dependendo da rede social que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Prof. Jailson. Vou mostrar novamente aqui a capa para vocês e aproveito para fazer a pergunta para o Prof. Jailson. Como foi a tua experiência junto com a editora para a criação da capa, para a diagramação do miolo? Como foi todo esse processo para ti? Olha, foi muito bacana. Eu tinha muita dúvida em relação à capa, porque eu tinha um grupo de estudantes que trabalhavam com fotografia e eu comecei a fazer um diálogo com esses estudantes. Alguns estudantes não falavam comigo, mas eles trocavam imagens das experiências que eles viviam. E uma dessas fotografias é a experiência desse grupo de estudantes que trabalhavam com fotografia. E a editora foi me dando algumas ideias de como seria essa capa, né? Eu tinha várias possibilidades de capa e a orientação que a editora deu foi muito bacana. Tanto na diagramação, o formato dos capítulos, como eu deveria desenhar eles, eu acho que foi fundamental, foi muito boa. Que bacana, que legal saber um pouco da tua experiência também. É sempre bacana escutar o feedback do autor e entender e saber que, de certa forma, houve bastante diálogo e que tanto a equipe do design quanto a equipe da diagramação conseguiu traduzir bem aquilo que o autor pensava ou sonhava para a obra, né? Então, é muito legal, muito bacana saber da tua experiência. Aproveito novamente para reforçar para você que está nos assistindo que, dependendo da rede social que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, à obra do Prof. Jailson, tá? E agora,
a gente já se dirige para o final do nosso bate-papo e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, que têm vontade de fazer uma publicação, porém, independente de qual seja o motivo, ainda não fizeram. Pegando toda essa tua experiência que tu já tem assim junto com a editora também, qual a mensagem, qual o recado que tu deixa para essas pessoas? Olha, foi muito bom ter publicado o trabalho. Inclusive, eu lancei o livro no Nona Enesep, que é um encontro nacional de sociologia. Eu lembro que a editora disponibilizou 40 cópias, né? E eu achei que não ia vender. Eu sinceramente achei que não ia vender. E eu estava nesse encontro, que ali era um encontro de sociólogos, né? E o que mais chamou atenção no primeiro momento, o meu livro era o que mais chamava atenção. A capa chamou atenção. E o que chamava atenção é a escadaria que estava na capa. E esse primeiro encontro, né, da imagem, né, a coisa da iconografia, foi o estopim para eu falar da minha obra, né? Então, quando eu comecei a discutir a questão do gênero, da orientação sexual e da questão racial, eu vendi todos os livros em menos de uma hora. E as pessoas mantiveram contato comigo. Eu fui convidada para 4 encontros diferentes, né? Todos os encontros eram encontros acadêmicos e todos eles foram remunerados, inclusive um deles bancou minha viagem, minha ida e volta, né, para falar da experiência da escrita. Só que tudo isso eu estou dizendo para vocês o seguinte: é muito bom escrever, mas é bom escrever aquilo que você deseja escrever, né? E que tem a ver com você, tem a ver com a tua experiência acadêmica, ou a tua experiência literária, ou poética, e seja a tua verdade, né? Então, eu imprimi muito a minha verdade nesse livro, né? E eu acho que a editora me ajudou muito em como criar a capa, em como conversar com esse leitor, e foi muito bacana, né? E eu acho que eu tenho vendido esse livro, né? Porque as pessoas têm me demandado, eu mando o link de venda e tudo, e as pessoas têm me demandado encontros para discutir coisas que elas já estão lendo no livro, né? E é muito bacana você ter essa experiência de publicizar a tua vivência acadêmica, né? E não deixar só dentro de um PDF ou dentro da academia propriamente dita, né? Porque a intenção de um livro é para ser lido, né? Para as pessoas viverem a experiência dessa leitura, né? Que bacana, que legal saber um pouco da tua experiência. Muito legal mesmo saber que ela foi à frente. E é isso, quando você compartilha o seu conhecimento, você tem oportunidades, oportunidades essa como o prof. Jailson teve, de levar para outros lugares, então, aquilo que ele escreveu, aquilo que ele publicou, aquilo que ele viveu. Que legal, muito legal mesmo saber disso. Prof. Jailson, a gente vai encerrando por aqui. Eu só tenho a agradecer pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E para você que nos acompanhou até aqui também, eu deixo o nosso muito obrigado. Reforço a vocês que nós somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado, doutorado em livros. E deixo o convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados assuntos. E, de repente, um desses assuntos, assim como é o trabalho do Prof. Jailson que a gente está fazendo o lançamento hoje, de repente, esse é o assunto do seu interesse que vai auxiliar também na tua pesquisa, por que não? Então, não esquece, nos conheça melhor e conte sempre conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.